Muito bem, pessoal, começando sexta-feira, 28 de julho, 7h01 da manhã, sextou, né, rapaziada? Todo mundo já tá chegando no nosso chat aí, comentando, pessoal aí de Guaíra, na fronteira com o Paraguai, Porto Alegre, Americana, São Paulo, do Recife, pessoal da Bahia, bom dia, Magda Jacinto, lá de Londres, quem tá chegando por aí nos nossos comentários, pode ir deixando, claro, o seu primeiro comentário do dia para dar bom dia para toda essa comunidade aqui do Desperta ECL, lembrando que este programa vai ao vivo toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, às 7 horas da manhã, ao vivo. Estamos ao vivo nos canais do ICL, no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore, lá no YouTube também. Claro, nas outras redes sociais, você sinta-se à vontade, confortável para acompanhar o Desperta no Facebook, no Twitter, na Twitch e no Instagram. E claro, também um abraço especial para a galera da nossa rede. Este programa está sendo transmitido também para a televisão e para o rádio, na TVT e também na Rádio Brasil Atual, em São Paulo, e na TV Quirimurê, na Bahia. Tudo bem com vocês, rapaziada? Tudo certinho? Vai chegando, vai deixando aquele like, vai inscrevendo-se no canal também, é importante, né? E sempre peço de manhã que quem puder, ou também depois que você começar a acompanhar o programa, muita gente começa a acompanhar este programa depois que ele já começou, outras pessoas assistem este programa no repeteco, porque não estão acordadas às 8 horas da manhã, e eu entendo perfeitamente, às 8 não, às 7, né? Então você pode pegar o link deste programa e compartilhar com as pessoas que vocês gostariam que tivessem a cabeça um pouco mais cheia de informação, que é isso que a gente faz aqui, né? Claro, o Desperta ECL é um programa que basicamente lê notícias junto com vocês, então a gente vai hoje para os principais destaques do Brasil e do mundo, tem muita coisa, aliás, ficou bastante coisa do programa de ontem, né? Porque tivemos um programa bastante movimentado ontem, então algumas coisas, principalmente de política internacional, ficaram de fora. Traremos essas coisas para vocês hoje aqui e também hoje uma dica de um documentário para o final de semana. Tentar sexta-feira sempre deixar alguma dica legal aqui, uma dica cultural, né? Já estamos aí com 2.500 pessoas no nosso ao vivo, então vem chegando, vai entrando, vai chamando a galera. Quem está assistindo em casa na televisão, aumenta o volume, e quem acompanha este programa apenas pelo rádio ou como se fosse um programa de rádio, tudo bem também. Você não precisa ficar assistindo se você está dirigindo, está no ônibus, está no busão, está no táxi, está caminhando, está indo para o trabalho, está voltando para o trabalho, vai acompanhando a gente como se fosse aquele bom e velho programinha de rádio da manhã, que é isso que fazemos aqui também, porque, para além de tudo, nós amamos o rádio, né? Muito bem, 7h04. Gente, temos bastante coisa aqui hoje. Quero lembrar que ontem foi uma das aulas especiais que o ICL faz. Praticamente todos os meses, né? Que é o que está acontecendo aqui, com o Brett King, uma aula espetacular, liderada lá pelo Eduardo Moreira. Teve uma discussão muito boa depois da aula também. Então, quem perdeu a aula, lembrando, essas aulas são aulas exclusivas, feitas para o ICL, ou seja, para o público brasileiro, são gratuitas, né? E são transmitidas pela internet. Quem perdeu a aula, fica ligado aí, vai lá no site cl.com.br, fica ligado que talvez tenha repeteco, não sei. Eu já perguntei pra galera da produção aqui, o pessoal não soube me responder, então não vou garantir nada para vocês, tá? Talvez tenha repeteco. Quer ver como é importante você acompanhar esse tipo de coisa? É o segundo grande debate que a gente faz no ICL esse ano, com essas aulas master ao vivo, sobre inteligência artificial. Eu sei que quando essas coisas estão começando, gente, tem uma tendência da gente achar, principalmente o público progressista de esquerda, que é um público mais crítico, né? Que a gente está se antecipando ao debate, que é muito cedo, que não sei o quê. Olha essa notícia que eu peguei lá na Bloomberg Linha, para vocês terem uma ideia. Mulheres serão mais afetadas do que homens pela inteligência artificial no trabalho. As ondas de automação e inteligência artificial que estão por vir têm o potencial de afetar mais as mulheres do que os homens, podendo substituir, olha isso aqui, presta atenção, quase 1/3 das horas trabalhadas na economia dos Estados Unidos. Essa é uma das conclusões de um novo relatório da equipe de pesquisa da consultoria McKinsey, que examina as tendências de mercado de trabalho nos Estados Unidos até o final de quando? Olha aqui, ó, como esse negócio não é futuro distante, tá? Até o final de 2030. Daqui a 6 anos e meio, 7 anos. Né? É disso que a gente está falando. A aula de ontem tratou muito disso com o Brett King, né? Inteligência artificial, futuro do trabalho. O papo anterior com o Domênico De Masi também tinha essa pegada. Então fiquem ligadas, fiquem ligados. Talvez tenha repeteco dessa aula, não sei de fato, tá? Ainda não sei.
A hora que tiver notícia aí, o Caio, o Jimmy e o pessoal da produção, todo mundo que tá por aí, né, Pedro, me avisem, pode entrar no ar aí e avisar, tá? Se vai ter repeteco e se a gente vai jogar algum link pra galera. Mas, de novo, por isso que eu insisti para vocês assistirem essa aula de ontem, insisti a semana toda, aliás, né? Vocês façam o que eu falo aqui, porque realmente são coisas que vão ajudar vocês na vida prática para o dia a dia daqui para frente. A coisa vai mudar muito rápido, gente. Olha aqui, ó, o relatório calculou que as mulheres têm 1,5 vezes mais chances de precisar mudar para uma nova ocupação do que os homens durante esse período até 2030. A razão para isso é que elas estão super representadas em indústrias com empregos de menor salário, que, segundo o relatório, serão mais impactadas pela automação. Ou seja, as mulheres ocupam posições hoje e já recebem menos, e naturalmente não, né? Porque tecnologia nunca é naturalmente, né? Obviamente, as coisas estão caminhando para esse lado de substituição laboral já inicialmente dos empregos da base, tá? Mas fica de olho que ontem, pelo papo que eu assisti lá, tanto o Brad King falou, quanto a Letícia Cesarino falou isso depois também, não são só os trabalhos manuais e braçais que serão substituídos, inclusive os trabalhos intelectuais. Isso está preocupando muita gente. Negros e hispânicos, isso nos Estados Unidos, também serão afetados negativamente à medida que a demanda por trabalhadores na indústria alimentícia e produção, por exemplo, pelo emprego de inteligência artificial, já diminuiu nos Estados Unidos. Isso não é uma coisa para o futuro. E aqui tem a consultoria McKinsey, ela coloca as principais ocupações, né, por setores, né, que serão substituídas muito brevemente pela inteligência artificial. Apoio a escritórios, serviços ao consumidor, produção de empresas na indústria, né, serviços de alimentação e serviços de business legal, ou seja, de advogados, contadores, né, essa turma toda aí, que ao longo de muitos anos sempre foi uma turma que teve um trabalho muito específico, um trabalho que é um trabalho intelectual, técnico também, muito difícil de imaginar, alguns anos atrás, que esses trabalhos seriam substituídos. Então, fiquem de olho nisso. Galera, me avisem se for rolar o repeteco, tá? Eu sei que o pessoal decide essas coisas rápido aí. Quando tiver a informação, me avisa aqui que a gente joga o link pra galera no ar. Isso aqui é utilidade pública, tá, gente? De fato. Parece que a IA, né, que a inteligência artificial tá longe, que é uma coisa que a gente não precisa lidar com isso, vai ser uma coisa da geração dos nossos filhos. Nananina, vocês estão muito, muito enganados. Isso já está acontecendo, na verdade, né? No total, o McKinsey estima que pelo menos 12 milhões de trabalhadores nos Estados Unidos precisarão mudar de ocupação até o final de 2030. Ou seja, não é só arrumar outro emprego, é arrumar outra coisa para fazer, porque eventualmente as coisas que essas pessoas fazem hoje desaparecerão ou parcialmente ou por completo pela emergência da inteligência artificial. Parte dessa transição ocorrerá devido ao impulso para alcançar emissões de zero carbono, que deslocará milhões de empregos. É preocupante, né? Não é para a gente se desesperar, mas sextou, né? Vamos lá então, ó. Renda com lucros e dividendos tem recorde de 556 bi e eleva a concentração nos mais ricos. Na mira do governo por serem isentos do imposto de renda, os rendimentos declarados por indivíduos brasileiros com lucros e dividendos alcançaram um recorde de 555 bilhões em 2021 e se concentram ainda mais no topo, ou seja, entre as pessoas mais ricas. O valor é 44% maior do que 2020, ou seja, cresceu 44% em um ano, quando essa fonte de renda se manteve em alta a despeito dos efeitos negativos da pandemia e somou 384 bilhões. O aumento expressivo supera com folga a inflação de 2021, que foi de 10,06%. A cada R$ 100 declarados como lucros e dividendos, 74 ficaram na mão do 1% mais rico. Por que que essa notícia é importante? Quando a gente fala em lucros e dividendos, muita gente que tem empresa pequena, você tem uma empresa lá registrada no Simples. Você sabe, você do Simples, tá? Você que não é rico, tá bom? Daqui a pouco a gente vai mostrar, aliás, um vídeo para você aqui mostrando que você não é rico. Ah, mas eu tenho uma Jeep Renegade. Calma. Calma que a gente vai explicar. É para não ficar tranquilo, na verdade, porque você não é rico, né? Essa é a má notícia, tá? Mas a boa notícia é que você está acompanhado da imensa maior parte das pessoas, então você está em boa companhia, tá bom? Você não está nesse grupinho que você acha que tá.
Quando a gente fala em lucros e dividendos, quem tem empresa simples, empresa pequena, média, mas pequena também, microempresa, sabe, vai olhar e falar, pô, mas aí vão taxar os meus lucros e os meus dividendos, porque essas pessoas também emitem lucros e dividendos e não pagam imposto sobre isso, né? Bom, uma reforma tributária eventualmente poderia colocar limites para taxação, né? Até X mil reais, até X milhões de reais, até X milhões de reais, e você vai colocando, vai organizando, de modo que quem no final do ano declara que teve mais lucros e dividendos com a sua própria empresa vai pagar mais imposto, né? Esse é o imposto justo que todo mundo espera que seja debatido nessa reforma tributária. A questão é que, veja, nós não somos maioria na divisão da grana. Esse é o negócio, tá? Essa é a questão. Eu vou ler de novo isso aqui. A cada 100 reais declarados como lucros e dividendos em 2021, a cada 100, 74 ficaram com 1% das pessoas no Brasil. Vocês sacaram? Vocês sacaram o que é que sobrou para os 99% restantes? Você que é microempresário, que tem empresa registrada no Simples, que está preocupado também, porque, pô, agora vão taxar, já não tem quase nada que não tem imposto, agora vai ter imposto. Eu espero, obviamente, que a reforma tributária cuide disso, né? Para não ficar taxando lucros e dividendos do cara que fatura lá qualquer coisa no ano. Agora, sobrou, galera, para gente, para os 99%, a reba da reba de R$ 74 de cada 100 arrecadados. E não é que os 74 de cada 100 foram para a mão dos 30% mais ricos, dos 20% mais ricos, dos 10% mais ricos. Não, de cada 100 reais arrecadados, 74 ficaram na mão de 1% das pessoas deste país. Eu tenho uma má notícia para você. Esse grupo é formado por 360 mil pessoas apenas, tá bom? Sabe quanto que essas pessoas faturaram no ano que elas informaram para a Receita Federal? Rendimentos totais entre 680 mil e 22 bilhões. Eu vou ler de novo porque, como diz o Eduardo Moreira, tem coisa que parece uma maluquice, mas no fim você vai ver é uma maluquice mesmo. Isso aqui não é uma maluquice, isso aqui é a vida real que a gente vive hoje. E eu tô me colocando nesse grupo com todos vocês aqui. Porque eu posso imaginar que de todo mundo que está assistindo esse programa aqui, pouquíssima gente, talvez tenhamos a audiência do 1%, que está nos assistindo, tá entre essa galera aqui. Eu vou ler de novo o parágrafo para que vocês não se assustem. A cada 100 reais declarados como lucros e dividendos no Brasil, 74 ficaram na mão do 1% da população que tem mais grana. Quanta grana, Leandro? Essas 360 mil pessoas, vivemos em um país de 214 milhões de habitantes, tá bom? 214 milhões de habitantes. Tem 360 mil pessoas, um alfinete, que concentraram na mão dessa galera 74% dos lucros e dividendos que foram declarados à Receita Federal em 2021. Quanta grana é isso? Esses brasileiros informaram à Receita Federal rendimentos totais ou seja, os rendimentos anuais desses 360 mil brasileiros. No mínimo, o que menos ganhou de 360 mil pessoas no Brasil, faturou com lucros e dividendos. Eu não estou nem falando de patrimônio, de eventual salário, de participação de empresas, de fundo com tributação exclusiva, de dinheiro em offshore. Eu não estou falando de nada disso. Isso aqui é uma parte da renda dessas, uma parte. Vocês tenham certeza que é uma parte, tá bom? Não estou falando em nada fora disso. O mais pobrinho aqui, vamos ver se vocês estão aí, se vocês se encaixam, quem está aí se encaixa no mais pobrinho. O mais pobrinho realizou de lucros e dividendos em 2021 660 mil reais. Lucros e dividendos, o mais pobrinho. E chegamos até o mais riquinho, 22 bi e meio, tá? Esses rendimentos que foram declarados para a Receita Federal. Portanto, a gente vai passar, inclusive, o nosso horário comercial, né? Vamos passar o nosso horário comercial para as pessoas entenderem exatamente onde elas estão. Vamos lá. Proprietários dos veículos Toyota Hilux, Nissan Kicks, Volkswagen Nivus, Mitsubishi Pajero Sport, Jeep Gladiator Rubicon, Hyundai Creta, Citroën C4 Cactus,
Chevrolet Camaro e similares de diferentes marcas que compraram seus carros em prestações ou depois de suarem fazendo hora extra no trabalho, este aviso é para vocês. Saibam que não estão na lista dos mais ricos do Brasil e que não deverão ser taxados como as 2.500 pessoas que têm juntas cerca de 850 bilhões de reais de patrimônio e aplicam em fundos exclusivos e que só rendem e não pagam impostos. Se a senhora ou senhor não fazem parte deste grupo, sejam justos e apoiem que os super ricos paguem impostos como vocês. Eu já vi alguém no chat apavorado aqui. Eita porra, o ICL agora tem propaganda? O que é isso? Ah, não é propaganda não. Essa aqui é a enganadinha do bem, né? Sacaram o negócio aí? Esse vídeo está distribuído nas nossas redes sociais, tá? Aliás, no nosso canal de Zap, né? Se o pessoal da produção puder colocar o canal de Zap aí, para quem quiser pegar esse vídeo, a gente poderia, né, ô produção, distribuir de novo esse vídeo hoje, né? Se fosse possível, né? Para a galera do Zap, vamos mandar de novo esse vídeo, porque esse vídeo espalhou. Eu publiquei lá no meu Instagram, no meu Twitter. Só no Instagram e no Twitter, no meu pessoal, deu mais de 500 mil de visualizações. Só no meu. Aí teve do ICL, claro, teve muita gente que repostou isso, Galas Feios, Mídia Ninja, uma galera. Esse vídeo, vocês tenham certeza, já chegou em milhões de brasileiros, de fato, são os números que a gente tem, tá? Não é propaganda de carro, claro, mas quem sabe, quem viveu, principalmente os anos 90, 80, né? Tinha muito isso no Brasil, os carros estragavam muito mais no Brasil, né? Então tinha essas propagandas de recall, né? Atenção, proprietários dos seguintes veículos, né? Vocês precisam ir para concessionária para trocar, sei lá o que, do cinto de segurança. Aí a gente fez essa brincadeira, né? Então, atenção, proprietário do Corolla híbrido, do Renegade, não sei o que, compasso, né? Atenção, galera que tem o que mais aí? Nissan Kicks, né? A gente fez uma pesquisa, inclusive, para saber quais são os carros mais vendidos, né? Esses carros metidos a carro de luxo, tá, gente? Gente, se você não tem um carro de R$1 milhão na garagem, você não tem nenhum carro para começar, tá bom? Tá? Para se dizer rico, tá bom? E assim, ó, as pessoas se espantam com os valores mesmo, né? Eu demorei tempo para me acostumar com esses valores também, mas depois de tanto investigar gente que tem bastante dinheiro, gente, assim, ó, carro de R$1 milhão na garagem, se você não tem um lá estacionado, aquele carro assim para de vez em quando, tá? Não é o carro para você ir no supermercado, não é seu único carro. Assim, ó, é carro do cara que tá querendo começar a mostrar para os outros que tem dinheiro. Um carrinho ali de 900 mil, 1 milhão, 1 milhão e 100, tá? Um Porschezinho Carreira lá, uma coisinha assim, né, 2020, 2019, não é nem carro novo não, tá? Não é carro zero não, tá bom? Então, ó, tira essa fantasia da cabeça, meu camarada, minha camarada, tá bom? Não gasta tempo e saliva defendendo essa gente toda. Vai ter um esquemão de imprensa, de marketing, de influenciador, de tudo que vocês possam imaginar nos próximos meses para convencer você que tá tocando Uberzão aí, tá? Que você vai ser prejudicado com essas coisas todas. E claro que a gente vai ficar de olho para que a gente não seja prejudicado, porque a reforma tributária é claro que ela pode ser ruim para quem tem menos também. Eu não estou dizendo que vai ser boa, até porque ninguém sabe como vai ser. Mas a gente vai ter que colocar as coisas no eixo aqui. Saber quem tem grana, quem não tem grana, quem é essa galera que concentra 74% dos lucros e dividendos no Brasil, esse 1%, e nem eu e nem vocês vamos gastar a nossa saliva para defender essa gente, né? Essa gente não é a nosso favor, muito pelo contrário. Aliás, segunda notícia ruim do dia, essas pessoas odeiam vocês. Vocês sabem disso, né? Elas querem que vocês apareçam magicamente pela porta de serviço, lavem a roupa, lavem a louça, limpem os banheiros, fritem os hambúrgueres e desapareçam das cidades. Vocês têm consciência disso, né? É importante ter, tá bom? Muito bem. Vamos seguir aqui, vamos ver o que mais temos de notícia para hoje, né? O Guilherme Amado, lá na sua coluna no Metrópolis, polícia diz que Ministério Público do Rio de Janeiro segurou o inquérito-chave do caso Marielle por 16 meses. A Polícia Civil do Rio de Janeiro disse em nota à coluna do Guilherme Amado que o Ministério Público Estadual demorou 16 meses para devolver à Polícia Civil o inquérito sobre quem matou Edmilson Oliveira da Silva, conhecido como Macalé e apontado como a pessoa que intermediou a contratação de Rony Lessa para matar a vereadora Marielle Franco, como eu já falei na semana passada sobre a delação do Elcio Queiroz.
Curiosamente, o cara que encomendou o crime da Marielle já foi assassinado. Curiosamente. E curiosamente, era um Zé Ruela na organização, inclusive, tá? Esse cara, esse Macalé, não era ninguém, tá bom, gente? A acusação contra Macalé foi feita pelo delator Elcio Queiroz, motorista do carro usado por Lessa no dia do assassinato da vereadora. A Polícia Civil rebateu investigadores do caso Marielle de que a corporação não havia dado andamento ao inquérito sobre o assassinato de Macalé. Na nota, a Polícia Civil alega que a investigação ficou com o Ministério Público do Rio de Janeiro entre dezembro de 21 e fevereiro deste ano. Questionado pela coluna, o MP do Rio disse que os inquéritos estão sob sigilo e os prazos citados foram os necessários para o curso da investigação. Vocês entendem o que está acontecendo aqui? Esse cara foi apontado pelo Elcio Queiroz como sendo o cara que chegou lá pro Rony Lessa e falou: Rony Lessa, eu tenho um serviço para você, tá bom? Esse Macalé, não vai dar tempo da gente falar tudo aqui. Eu escrevi, aliás, uma coluna sobre isso, né? Lá na minha newsletter A Grande Guerra. O que dizem os mortos do caso Marielle? São no mínimo 6, tá, gente? Mortos com características de queima de arquivo. O Macalé foi um deles. O Macalé foi assassinado em 2021. Segundo o Elcio de Queiroz, foi ele que chegou pro Rony Lessa e falou: tem um serviço para você, meu camarada. E o serviço era o assassinato da Marielle. Esse cara era um Zé Ruela na organização, o Macalé, tá? Ele foi assassinado com todas as características de execução e queima de arquivo. Eu vou colocar aqui no mudo um trecho do vídeo de uma câmera de segurança que mostra o momento da execução dele. Não é um vídeo pesado no nível, não aparece nada que vá ferir a sensibilidade da imensa maioria das pessoas, tá bom? É um vídeo de câmera distante, é um vídeo que jornalisticamente ele tá ok para ser passado na imprensa, tanto é que ele foi veiculado na época, mas eu tô só fazendo o aviso aqui que eu vou colocar esse vídeo, então quem tem sensibilidade em relação a esse tipo de coisa, eu peço que vocês, daqui pelos próximos 10 segundos, não olhem a imagem, tá bom? Não assistam o que a gente vai mostrar agora aqui. Quando eu tirar o vídeo do ar, eu aviso vocês, tá bom? Vou colocar o vídeo rodando em looping, só para que a gente tenha aqui o registro jornalístico do momento, para vocês entenderem por que assim... Por que não pode ter sido por acaso um assalto, mas ele não foi, ele não morreu atropelado, ele não caiu da escada, ele não tropeçou no corrimão, não. O crime tem características de execução. E a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro agora estão jogando um contra o outro para dizer quem é que foi o responsável por não investigar esse crime. Porque se você tem um cara envolvido no caso Marielle, como já se sabia na época que ele poderia ter envolvimento, essa pessoa é assassinada com característica de queima de arquivo, a polícia investiga esse assassinato. É óbvio, é evidente. Repetindo, não foi o único. Outras pessoas desapareceram no curso dessa investigação e nenhum desses homicídios foi investigado com propriedade, tá bom? Então eu vou mostrar o vídeo rapidamente agora aqui, ó. Vamos lá. Olha aí, ó. Ele tá em pé do lado desse BMW branco, aparece um carro, dá para ver a placa do carro, obviamente, né? Uma pessoa sai da porta de trás e comete esse assassinato no meio da rua, à luz do dia, na cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Olha aí. A característica é uma característica do quê? Do chamado escritório do crime. Mesma característica do carro do assassinato da Marielle e do Anderson. Um carro em parelha do lado, o motorista do banco de trás pratica a execução, tá bom? Muita gente vai notar, nossa, mas esse cara que era um ex-PM tinha uma BMW. Pois é, gente, vocês... Bom, vou tirar a imagem aqui, tá bom? Tirei a imagem. O nome disso é milícia, né? O nome disso é milícia. O tal do Suel, o bombeiro Maxwell, também tinha carrão, morava em casa, né? O Rony Lessa morava no condomínio do Bolsonaro, né? Vamos lembrar disso até hoje. Aliás, eu já falei sobre isso. Sugeriria que a família Bolsonaro fizesse um curso de gestão de finanças familiares no ICL. Porque o Bolsonaro, com o salário de deputado que teve a vida inteira, a vida toda o Bolsonaro foi apenas deputado. Correto? Com o salário lá, no máximo 30 mil reais, 35, 40 mil reais. O Bolsonaro conseguiu criar 4 filhos, manter 2 ex-mulheres e ainda assim comprar uma casa na beira do mar, na Barra da Tijuca, um dos metros quadrados mais caros do Brasil. É um fenômeno, né? Assim como ele, Rony Lessa, também o assassino da Marielle, tinha uma casa no mesmo condomínio a 2 passos da casa do Bolsonaro, né? Nada disso, por enquanto, foi investigado. Esses assassinatos não foram investigados.
O MP do Rio de Janeiro fez um trabalho muito bom em alguns momentos da investigação da Marielle, mas é sabido entre quem apura esse caso, entre os jornalistas, que há facções dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro, inclusive uma facção dita bolsonarista, de extrema direita, chamem como quiser, apareceu inclusive promotora do caso vestindo camiseta do Bolsonaro. Depois caiu, mas ficou muito tempo no caso, né? A Carmen, né? Depois caiu, que é conhecido como a facção MP do B, né? MP do B de bola, né? Do B de Bolsonaro. Então, agora, aparentemente, a Polícia Civil e o MP do B vão ficar se degladiando para tentar entender quem não investigou o que deveria ser investigado. Falei ontem, eu não confio na investigação sobre o crime da Marielle em hipótese alguma. Qualquer avanço dessa investigação precisa vir calçado com muita prova. Senão, para mim, é lixo. Essa investigação é uma investigação poluída desde o começo. Revista Fórum, Rony Lessa, terreno de vizinho de Bolsonaro, é leiloado para indenizar família de Marielle. Área de mais de 3,4 mil metros quadrados fica em condomínio de luxo em Angra dos Reis. Leilão acontece em agosto com lance inicial de R$520 mil que poderá ser feito pela internet. O terreno pertence ao ex-sargento da PM, Rony Lessa, que era, como eu disse aqui, vizinho do Jair Bolsonaro no Vivendas da Barra e autor dos disparos que mataram a Marielle e o Anderson. A decisão é da juíza da primeira vara civil de Angra dos Reis, Andréa Mauro da Gama Lobo Dessa de Oliveira, que afirma que o valor arrecadado pode ser usado para indenizar os familiares da Marielle e do Anderson, né? Então, um terreninho do Rony Lessa aí, né? PM, tá, gente? PM, policial militar. Um terreninho de R$500 mil aí em Angra, né? Um terreninho. Obviamente não é o único patrimônio que ele acumulou ao longo da vida, né? Pessoal, não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo no Porto de Itajaí, um dos principais portos do Brasil, mas o Porto de Itajaí está parado praticamente, né? Obra do governo Bolsonaro e principalmente da genialidade do Tarcísio, governador do estado de São Paulo. A história é uma história tipicamente desses fim de festa de governo, né? Fizeram de tudo para tentar privatizar o porto no ano passado, né? Não correram com os prazos que tinham que correr, não agilizaram o que tinha que agilizar, acabou que o porto perdeu parte da sua gestão, da sua capacidade de operar, e hoje está praticamente vazio. O porto de Itajaí, tá? Se a gente for citar historicamente os portos do Brasil, a gente vai pegar Rio Grande, Itajaí, Santos, né? O Porto do Rio de Janeiro, assim, são poucos que a gente consegue pegar, né? O Porto de Itajaí está praticamente parado. Frase dos trabalhadores, nunca passamos por essa situação. Reportagem lá do site do Brasil de Fato. Desde janeiro, sem renda, cerca de 400 trabalhadores sobrevivem de bicos e pedem por retomada da movimentação de cargas. Aí vocês estão vendo uma foto do Porto de Itajaí, basicamente vazio, né? Não tem container, não tem movimentação, não tem navio aportado, não tem absolutamente nada. Um dos maiores e mais importantes portos do país está esvaziado desde janeiro. Praticamente nenhum navio carregado de containers atraca no Porto de Itajaí, em Santa Catarina. O colapso impacta diretamente na vida, claro, de quem? Dos trabalhadores, né? Porque Bolsonaro já foi embora, Tarcísio já conseguiu um outro emprego em outro lugar e deixaram a bomba na mão de quem trabalha para variar só um pouquinho, né? Todos os funcionários que prestavam serviço direto para o terminal foram demitidos. Cerca de 600 empregos foram perdidos. E dos trabalhadores portuários avulsos, em torno de 400 estão ociosos, sem nenhuma fonte de renda, aguardando a retomada da movimentação, pontua Correio Júnior, presidente intersindical dos trabalhadores de portos de Itajaí. O contrato de arrendamento do Porto de Itajaí com a gigante APM Terminals, que pertence ao Grupo Maersk, se encerrou em 31 de dezembro de 2022, na mesma data em que Bolsonaro estava fugindo do Brasil para os Estados Unidos. E muito próximo, aliás, da data que o Bolsonaro estava tentando meter a mão nas joias milionárias lá no aeroporto de Guarulhos, né? Então, enquanto não estavam cuidando disso aqui, estavam cuidando dos seus próprios interesses. Essa é a grande verdade. Era responsabilidade do governo de Jair Bolsonaro, do senhor Tarcísio, antes do fim do contrato, executar um novo leilão de concessão, o que não aconteceu. Em 2022, foram anunciadas 3 datas para o lançamento do edital pelo Ministério dos Transportes de Tarcísio de Freitas, o que não se concretizou. O Brasil, de fato, fez um vídeo
para resumir essa história. Vamos lá colocar esse vídeo no ar para a gente ver. Senhor, o porto está desse jeito. A nossa carga toda migrou para o outro lado. É como se a gente fosse um lixo humano, sabe? Até agora a gente serviu, até agora a gente trabalhou com a iniciativa privada, mas de repente, num determinado momento, eles acham que a gente não serve para mais nada. O que não pode acontecer é a gente enxergar um governo privatista e o idealizador do projeto acabou indo para a iniciativa privada no porto concorrente e não achar que isso é estranho. Deixar o nosso porto vazio, isso para a gente enxerga como uma sabotagem. Nós estamos com as perspectivas de não ter contêiner esse ano. Estamos torcendo que tenha, mas está andando tudo para não ter. Quer dizer, nós estamos desde janeiro sem renda. É difícil. Quando fica um mês, aperta uma coisinha, 2 meses, mas são 6 meses. O nosso trabalhador está passando dificuldade, mas está difícil, é bem lamentável. Isso aí, gente, junta muita coisa, né? Para a gente analisar. A reportagem completa está lá no Brasil de Fato, brasildefato.com.br, e isso aí junto o quê? A gestão militar, né? Olha a grande gestão militar do Tarcísio. Isso aqui é a gestão dos militares, né? Eles são os mais confiáveis, os mais experientes, os mais estudados, os mais competentes, os mais honestos, né? Os mais eficientes. Tá aí a eficiência militar tá colocada nessa história aqui. Os caras conseguiram parar um porto inteiro. E não é um portinho da esquina, não. É o porto de Itajaí. Um dos principais portos da América Latina, inclusive, né? Que movimenta basicamente uma cidade inteira. Aliás, espero que os catarinenses, na maioria que votaram no Jorginho Melo, estejam felizes com isso também, né? Leiam a matéria lá no Brasil de Fato. Ainda sobre Tarcísio, notícia de ontem que a gente deixou para trás, vamos ler para vocês aqui rapidamente, 99% da Secretaria da Mulher do Tarcísio vai para o transporte. Criado em janeiro como novidade pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a Secretaria de Políticas para a Mulher não tem dinheiro para ações próprias em defesa da mulher. Cerca de 99% do seu orçamento pertence à antiga Secretaria de Logística e Transporte, né? No subtexto aqui dá para ver que realmente o governo de São Paulo trata a mulher como coisa, né? Porque sai da Secretaria de Políticas e vai para a Secretaria de Logística, né? 99% do orçamento. A secretaria foi criada sem passar pelo crivo dos deputados. Tarcísio mudou por decreto o nome da Secretaria de Logística e Transportes para a Secretaria de Políticas para a Mulher. O caminho padrão para estabelecer uma nova pasta é enviar um projeto de lei. 99% do orçamento ficou com transportes. Apesar do decreto de Tarcísio, a estrutura e verba da área de transporte foram herdadas artificialmente pela Secretaria da Mulher. Dos 800 milhões da doação atual da pasta, 99% são para o Departamento de Estradas e Rodagem. Então, por enquanto, a tal da secretaria é apenas marketing do Tarcísio. É outro, né? Trabalhador, gestor, né? Gente, o Brasil não cansa de produzir esse tipo de político. É uma coisa realmente que precisa ser estudada, né? E quem vota nessa galera precisa ser estudada também, de fato, né? Eu tinha separado ontem aqui, essa pesquisa que foi publicada pela Folha, ela é uma pesquisa que ela é feita com alguma recorrência no Brasil e o resultado é sempre o mesmo, só que ele não deixa de espantar. Eu sei que muita gente já sabe do que eu vou falar aqui, mas tem muita gente que não sabe e é bom lembrar também e é bom a gente ter essa pesquisa atualizada para ver como as coisas não mudaram. Olha só, prestem atenção nisso aqui, que coisa curiosa. Brasileiros dizem viver em um país racista, mas negam praticar discriminação. Tá? Então, foi feita uma pesquisa, deixa eu ver quantas pessoas foram ouvidas aqui. 2.000 pessoas foram ouvidas presencialmente entre 14 e 18 de abril deste ano.
com 16 anos ou mais em 127 municípios brasileiros. É uma boa pesquisa, né? Em termos de técnica, uma pesquisa robusta, né? 2.000 pessoas, 127 municípios, você consegue pegar uma boa amostragem do Brasil. Qual que é o negócio aqui? Quando as pessoas são perguntadas, você acha que o Brasil é um país racista? A pessoa fala, eu acho que é um país racista. Quando o entrevistado pergunta, você é racista? Né? A Folha usa aqui, negam praticar discriminação, é um jeito mais difícil de explicar a coisa, eu acho, tá? Quando o pesquisador pergunta, mas você é racista? A pessoa fala, não, eu não. Eu não sou. Mas você acha que o Brasil é racista? Sim, o Brasil é, mas eu não sou. Aí eu separei os dois gráficos pra gente olhar aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Olha que curioso. Pergunta, o Brasil é um país racista? Resposta, 60% das pessoas dizem que concordam totalmente com essa afirmação. Então a pessoa chega lá e fala, concordo, 100%, o Brasil é um país racista. 60% concordam. 21% concordam em parte. Vamos colocar aqui a pessoa que pode dizer o seguinte, não, é racista, mas não é todo mundo, por exemplo, né? Ou é racista, mas não é sempre, né? Então, se a gente somar pessoas que concordam que o Brasil é um país racista, em maior ou menor grau, nós temos 81% das pessoas. 8 em cada 10 pessoas que responderam a esta pergunta dizem, nós vivemos em um país racista, tá bom? Aí o gráfico 2, que é o gráfico curioso. Você concorda com a afirmação, com a seguinte afirmação? Eu tenho algumas atitudes e práticas consideradas racistas. 75% das pessoas diz que discorda totalmente. Ou seja, quase 8 em cada 10 brasileiros falam, sim, o Brasil é um país racista. Mas, ao mesmo tempo, quase 8 em cada 10 brasileiros falam, eu não tenho nenhuma prática racista no meu dia a dia. Então, a pergunta que se faz no final dessas pesquisas, como eu falei, ela já foi feita algumas vezes no Brasil, né? É quem é que é o racista no Brasil? Porque não sobrou ninguém aqui cometendo racismo, né? Se 80% das pessoas acreditam que o Brasil é um país racista, eu gostaria de saber quem está praticando o racismo no Brasil. Porque, ao mesmo tempo, 80% das pessoas falam que elas não são. Então, essa pesquisa, ela se repete e os números não mudam, né? Deixa eu só ver aqui o instituto que fez. A conclusão da pesquisa pelo Instituto Peregrine e pelo projeto SETA, organizações voltadas ao estudo da população negra em parceria com o IPEC. Ai, meu Brasil. Bom, vamos lá, gente. Ó, a história do dia é a seguinte. Ontem, o COAF, duas notícias foram publicadas com dados do COAF. Primeira delas, Mauro Cid. Quem é Mauro Cid? Ajudante de ordens do Bolsonaro, o homem do palácio, né? Um homem palaciano. A gente fala ajudante de ordens, parece que é o, sei lá, né? O cara que tá ali para servir cafezinho, tá? Não. Quem serve cafezinho no palácio é o copeiro, tá, gente? Ajudante de ordens é braço direito. É o cara que tá lá todo dia, que convive, que ajuda a levar coisa de um lado para o outro, claro, também, mas que vai em viagens, que tá no avião presidencial, que tá no círculo íntimo, que tá em encontro com autoridades, que tá nas reuniões mais fechadas. Esse é o ajudante de ordens. É o cara que aceita as missões de maior confiança do presidente da República, por exemplo, botar a mão em joias que foram dadas pela Arábia Saudita, que estavam apreendidas no aeroporto de Guarulhos. Quem vai fazer essa operação é o Mauro Cid. Por exemplo, vazar inquérito sigiloso da Polícia Federal, ajudando a distorcer as conclusões do inquérito sobre invasão hacker no TSE. Quem tá ali do lado do Bolsonaro quando isso acontece é o Mauro Cid. Então esse cara é um cara chave na estrutura do governo Bolsonaro. Agora, notícia de ontem. Lembrando, antes de ler isso aqui, Mauro Cid tem um salário de militar que é um salário de militar mamata, como sempre, desses caras que estão em um certo nível para cima, é a mamata, né? E junto com o salário de militar, acumulava o salário de ajudante de ordens, assessor especial, não sei o que, como tá lá no portal Transparência, né? Então vamos chutar, se alguém souber isso de cabeça, ou quiser pesquisar rapidamente pra gente, mas atenção, não fica dando chute do que você acha, se você souber de fato.
Coloca nos comentários quanto era o salário do Mauro Cid, tá? Eu chuto aí que devia ser uns 60, 70 mil reais por mês, somando os dois salários. O salário lá de militar com o salário de assessor especial. Devia ganhar uns 30 conto num lugar e uns 30 conto no outro. Imagino que seja isso, talvez seja mais, talvez seja menos, mas não deve fugir muito dessa história, tá? Agora temos uma notícia reveladora. Mauro Cid movimentou 3 milhões e 200 mil reais em 6 meses. Operação, segundo o COAF, é incompatível com o patrimônio do Mauro Cid. Relatório do órgão de combate à lavagem de dinheiro destacou transações do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que tem remuneração, tá aqui, olha, você não tinha lido, né? De 26 mil reais por mês, ganha menos do que eu imaginava até. Eu não sei se isso aqui tá certo não, hein, ô Globo, me desculpa aí, tá? Mas eu acho que ele acumula salários, hein? Se alguém conseguir dar uma olhada nisso, tá? O pessoal da produção também, eu acho que o Cid acumula salário. Esses 26 pau aí deve ser de salário de assessor do Bolsonaro. Tem o salário como militar ainda, que esses caras não abrem mão, não. Não abrem mão e acumula. A defesa dele diz, claro, que todas as transações são lícitas. O Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, órgão de combate à lavagem de dinheiro, apontou movimentação atípica e incompatível nas contas bancárias do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O militar está preso e investigado pela Polícia Federal por participar de um esquema de supostas fraudes no cartão de vacina e por manter conversas de teor golpista. O documento obtido pelo Globo, o COAF destacou que encontrou nas contas de Cid indícios de movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, atividade econômica ou a ocupação profissional e capacidade financeira do cliente, e transferências unilaterais que habitualmente, em valor e forma, não se justificam ou apresentam atipicidade. Essa movimentação, gente, é a grana que entrou e saiu da conta, tá? Só para vocês terem na cabeça. Então não é que entrou 3 milhões e 200 mil reais em 6 meses. Isso é movimentação, é entre entradas e saídas. O COAF, nesses momentos, ele liga uma luzinha amarela e fala, peraí, em 6 meses, entre o que entrou e saiu dessa conta, entrou 3 milhões e 200. Esse cara não tem salário para isso, né? Então, nas movimentações sequenciadas, por exemplo, o COAF vai lá e, pum, acende uma luz amarela. Peraí, esse cara tem depósitos em dinheiro de valores muito semelhantes em dias X. Acende uma luz amarela. Ou, peraí, esse cara tem uma movimentação agora que fugiu da normalidade dele. Esse cara não tem salário nem patrimônio para isso. Ele poderia não ter salário, mas poderia ter patrimônio, poderia ter imóveis. Aí o cara vai lá, vende um imóvel e deposita esse dinheiro na conta. Tudo bem. Não é o caso, segundo o relatório do COAF. Não tem renda e nem patrimônio. É atípico e incompatível. Procurado, o advogado do Mauro Cid defende que todas as movimentações financeiras do tenente-coronel, inclusive aquelas referentes a transferências internacionais, são lícitas e já foram esclarecidas para a Polícia Federal. O criminalista ainda pontuou que todas as manifestações defensivas são apenas realizadas nos autos dos processos. Ao analisar as transações financeiras de Cid, o COAF registrou que o militar movimentou 3,2 milhões de reais em 6 meses, de 26 de julho do ano passado até janeiro deste ano, portanto, os últimos 6 meses do governo Bolsonaro. Nesse período, ele registrou operações de 1 milhão e 400 mil reais em débitos e 1 milhão e 800 mil reais em créditos. Militar da ativa, o tenente-coronel recebe mensalmente uma remuneração de R$ 26.239. De novo, isso aqui deve ser a remuneração dele, agora, pelo que eu entendo, como militar, tá? O Mauro Cid era assessor especial do Bolsonaro, tem salário lá também. Então, é um pouco mais do que isso, tá, gente? De todo modo, obviamente, não justifica, né? Se você dobrar essa grana, vai ser 50 mil por mês. Em 50 mil por mês, você não justifica a movimentação de 3 milhões e 200 em 6 meses. Já foge, é por isso que o COAF pegou. Entre as operações destacadas pelo COAF está o envio de remessa aos Estados Unidos no valor de quase 400 mil reais em janeiro de 2023, data em que Cid e Bolsonaro se encontravam naquele país. Os dois saíram do Brasil no final de 22. Considerando a movimentação elevada, o que poderia indicar tentativa de burla fiscal e ou ocultação de patrimônio e demais atipicidades apontadas, comunicamos pela possibilidade de constituir-se, atenção ao que diz o COAF, indícios do crime de lavagem de dinheiro ou relacionados. Isso é o relatório do COAF em relação
a movimentação. Isso, claro, é um relatório que ainda não foi feita uma investigação completa e sequer foi apresentada denúncia contra o Cid. Isso aqui é o começo do começo do começo. A família Bolsonaro tem um problema com o COAF, né? Vocês lembram da rachadinha do Flávio Bolsonaro? Milhões de reais que passaram na mão de um monte de gente e foram parar supostamente, porque precisamos falar isso, né? Na conta da família Bolsonaro. Lembram do Queiroz? Não o Elcio Queiroz, motorista do carro que matou a Marielle. O Fabrício Queiroz, o tesoureiro, o grande tesoureiro do Bolsonaro, que estava escondido pelo advogado do Bolsonaro, foi encontrado no ano passado. O COAF foi para cima do Queiroz também. Movimentações atípicas com indícios de lavagem de dinheiro, e nesses casos também, né? O COAF também chamou atenção para 4 pessoas que fizeram transações com Mauro Cid. Entre elas, há um caixeiro viajante, um ourives, um tio de sua esposa e o sargento Luiz Marcos dos Reis, que era um subordinado do Mauro Cid na presidência da República. Então, dessa grana toda, 4 pessoas são suspeitas, segundo o COAF. O nome de apenas uma delas foi divulgado por enquanto. Luiz Marcos dos Reis trabalhava onde? Na presidência da República, por acaso. Sobre a movimentação financeira entre Cid e Reis, o COAF fez o seguinte registro. Considerando a movimentação atípica, sem justificativa e as citações desabonadoras na mídia, tanto do analisado como do principal beneficiário, comunicamos pela possibilidade de constituir o quê? Um vício do crime de lavagem de dinheiro. Isso é investigação do COAF. Dentro da Polícia Federal, há apurações em andamento que buscam rastrear o dinheiro movimentado nas contas de Cid, informa hoje aqui o Globo, né? Para além disso, outra notícia movimentou ontem em Brasília também, né? Vamos ler aqui o que reportou a Carta Capital. Bolsonaro recebeu 17 milhões em Pix em 2023, aponta COAF. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu 17,2 milhões de reais em transações via Pix neste ano. A informação consta de um relatório do Conselho de Atividades Financeiras, divulgados na quinta-feira, portanto ontem, inicialmente pela Folha de São Paulo. O crédito milionário se construiu em mais de 769 mil transações entre 1º de janeiro e 4 de julho deste ano. Ao todo, o ex-capitão movimentou, no período, quase 18,5 milhões de reais. O homem simples, o homem que não tem dinheiro, o coitadinho, o leite condensado, o galinha com farofa, tá? Isso aqui, o galinha com farofa. Atenção aí, que horas são? 7h49, já dá para falar a palavra, né? Atenção, se você está entre os 769 mil otários que mandaram dinheiro para o Bolsonaro porque estava com pena dele. O Bolsonaro levantou 18 milhões em 4 meses este ano. Parabéns! Você que acha que o Bolsonaro vai comer galinha com farofa porque ele é um pobrinho, um coitado, um cara que não acumulou riqueza, um cara que não tem nada. Isso aqui, na verdade, é quase o valor das joias que o Bolsonaro queria meter a mão, né? Na época era avaliado em 14 milhões, 15 milhões de reais. Então, Bolsonaro não precisou nem botar a mão nas joias da Arábia Saudita, porque 769 mil otários ou outra coisa, porque obviamente isso aqui vai carecer de uma investigação, o COAF apontou essa movimentação atípica. A princípio tem problema? A princípio não. Você pode ir lá e doar um Pix, fazer o que você quiser, né? Contanto que, primeiro, isso aqui vai ter que ser declarado como doação no imposto de renda. Primeira coisa. Segunda coisa, pelo montante e pela quantidade de transações, é evidente que cabe uma investigação para saber, por exemplo, se tem gente que fez Pix ali que é gente esquisita. Se tem gente que fez Pix ali que tem contrato com o governo federal, por exemplo. Entenderam? Quase 800 mil pessoas fizeram Pix pro Bolsonaro. Pode não ser pessoas, são 800 mil transações. Pode ter lá o gênio que fez mais de uma, né? 800 mil transações pro Bolsonaro. No meio dessas, pode ter uma pessoa que, por exemplo, mandou um dinheiro pro Bolsonaro,
50 mil reais, 100 mil, 500 mil, 1.100 reais, não sei, que tenha contrato com o governo federal durante o governo Bolsonaro. Aí começa a complicar, né? Segundo o COAF, a movimentação atípica pode ter relação com uma campanha de doação organizada na época pelos apoiadores. Sim, isso foi a campanha que o Bolsonaro fez porque falou que estava sem dinheiro para pagar os processos, tá, gente? Agora vocês fiquem tranquilos que aparentemente esse problema não tem mais, né? Para além de tudo, lembremos que o Bolsonaro, foi descoberta uma conta do Bolsonaro nos Estados Unidos. Para além de tudo, tem que entender se esse dinheiro saiu do Brasil, né? Num clássico movimento de evasão de divisas. Para além de tudo, temos isso ainda. Então, claro que agora o COAF vai ficar em cima disso. O relatório identificou transferências do PL e de 3 empresas, PL, o partido do Valdemar da Costa Neto. Outros 18 nomes pagaram entre 5 mil e 20 mil reais para ele, isso aqui são os maiores montantes, tá? Então, transferências de 3 empresas do partido e 18 nomes que fizeram transferências entre 5 e 20 mil reais, são essas transferências intermediárias que chamam mais atenção do COAF, né? O COAF também não vai ficar pegando transferência de 10 reais, né? E aí tem o contexto da Folha explicando aqui, claro que isso aqui, o Bolsonaro fez a tal da campanha para receber Pix, aquela coisa toda. O COAF, com essas duas frentes abertas, Mauro Cid movimentando 3,2 milhões, lembrando que Mauro Cid não teve campanha de Pix, não teve nada disso, a do Mauro Cid, ela é, por princípio, mais complicada, para eles se defenderem, porque Mauro Cid não tem renda para isso. O Bolsonaro pode alegar, não, mas eu fiz uma campanha de Pix, as pessoas doam se elas quiserem. Sim, mais ou menos, com uma série de condicionantes a ser investigado. O valor é muito alto, chama atenção. O valor é muito alto. O COAF e a Polícia Federal agora, claro, vão ter que pegar os principais doadores, vão ter que ver se não tem doação repetida aos montes, e vão ter que investigar pessoas ali para saber se eventualmente não tem história nessa coisa toda, né? Não tem doador esquisito aí. Né? Eu dei uma hipótese aqui, poderia dar outras, mas não tem gente que tinha contrato com o governo federal do governo Bolsonaro e foi lá e doou dinheiro pro Bolsonaro pelo Pix, né? O nome disso antigamente no Brasil era propina, se isso aconteceu. Chamava-se assim, não sei como estão as coisas hoje, né? Chamava-se assim antigamente. Hoje não sei mais como estão as coisas. Então agora, essa imensa dor de cabeça é uma porrada, claro, no Mauro Cid, uma porrada no Bolsonaro, a descoberta dessa grana toda, né? Muito bem, gente. Seguimos aqui, só para lembrar uma coisa, ó. Mostrar para vocês antes de fechar a rede, tá? Daqui a pouquinho me despeço do pessoal da TVT, da Rádio Brasil Atual e da TV Quirimurê. Acabamos de ver essa notícia sobre o COAF do Bolsonaro e do Mauro Cid. Movimentação do Bolsonaro, 17 milhões de reais. Movimentação do Cid, 3,2 milhões de reais. Muito bem. Essas aqui são as capas da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo e do Jornal o Globo no dia do PowerPoint do Deltan Dallagnol. Para quem está vendo, olha o destaque. Espaço principal, a cara de todo mundo, manchete da Folha, Lula era comandante máximo da propinocracia, diz Lava Jato, né? Você pega, empacota o que o procurador falou e coloca na manchete do jornal. Claro, senso crítico, investigação própria, para quê? Não precisa, né? Estado de São Paulo, MPF diz que Lula é o comandante máximo de organização criminosa. O Globo, Lava Jato, 2 pontos. Lula era comandante máximo de esquema criminoso. Isso aqui é o dia posterior ao tal do PowerPoint do Deltan Dallagnol, quando ele faz a denúncia contra o ex-presidente Lula. Isso aqui, hoje, é a capa do Globo. Estão vendo aí? Pablo Vittar, manchete principal sobre a Petrobras. Petrobras descola do preço internacional e acelera a importação de combustíveis. A segunda, mais importante, que tem aqui, uma entrevista com a Simone Tebet. Parece que a Simone Tebet virou presidente da República essa semana no Brasil, né? Assim, a imprensa toda entrou num surto coletivo. Eu aposto que 90% desses jornalistas e comentaristas que falaram de Márcio Pockmann essa semana no IBGE não sabia nem quem era Márcio Pockmann. Eu sou capaz de apostar. É o clássico surto coletivo de imprensa que acontece a toda hora, né? A opinião hegemônica. Assim, alguém dá uma opinião sobre alguma coisa e vai um monte de gente atrás, não sabe nem o que está falando. Não sabe nem por que está falando daquilo. Simone Tebet, incomodadíssima com o IBGE essa semana. Eu não me incomodo de ser a segunda voz da dupla, diz a Simone Tebet aqui no Jornal o Globo, né? Ela vai lá dar uma entrevista e vai contra tudo que a imprensa noticiou, inclusive, né?
E aí do ladinho ali, pequenininho ali do ladinho aqui, COAF aponta movimentações atípicas em contas de Mauro Cid. Ali do ladinho, né? Não tem na primeira parte da capa do jornal o Globo aqui a movimentação do Pix do Bolsonaro. Cadê o negócio aqui? Recorde na temperatura, país tem 1,3 milhões de quilombolas, um rastro de mortes no caso Marielle, pacientes criticam a proibição da cannabis, futebol. Cadê o negócio? Não tá na capa do jornal, gente. Né? Tá bom? Então, só pra gente comparar, é importante, né? Este programa se dedica a isso também, a gente faz análise de imprensa aqui também. Tem quem gosta, tem quem não gosta, mas o nosso público gosta, né? Quem não gosta geralmente é jornalista, mas esse programa não é feito pra vocês, tá, meus caros? Que não gostam, tá bom? Não precisa assistir também se não gosta. Pra que vai se irritar? Né? 7 horas da manhã, tá bom? Ó, vamos dar tchau pro nosso pessoal da rede TVT, Rádio Brasil Atual e TV Quirimirim na Bahia. Muito obrigado, voltamos segunda-feira às 8 da manhã, tá bom, gente? Tchau pra vocês. E ó, galerinha, o programa de hoje está acabando, né? Sobrou bastante coisa aqui, bastante coisa mesmo. Planalto sobre Bolsonaro escondeu projeções de casos e mortes na pandemia. Mais de 1.000 relatórios da ABIN e do GSI ficaram sob sigilo e alertavam sobre a alta da Covid. Isso aqui já tinha sido, uma parte disso aqui tinha sido notícia já durante a Covid, né? A ABIN produzindo relatórios e alertando o governo Bolsonaro. Olha, vai morrer gente, vai morrer, vai ser grave, e o governo Bolsonaro ignorando os anúncios da ABIN. E agora, os agentes da ABIN elaboraram mais de 1.000 relatórios sobre a pandemia, projetando aumento do número de casos e mortes no Brasil, enquanto o ex-presidente boicotava medidas de combate à Covid-19 e o acesso a vacinas. Isso aqui está publicado lá na Folha de São Paulo. Gente, dica cultural para o final de semana, tá? Sextou, né? Sextou. Então, olha só. Vamos colocar o trailer no ar de um documentário produzido pelo Eugeni Morozov, chamado Santiago Boys, que é basicamente contando a história de uns gênios do Chile, do Allende, né? Na época do Salvador Allende, que estavam criando ali uma espécie de Vale do Silício à chilena, né? Que seria, caso tivesse dado certo, um Vale do Silício que eu esperaria muito que não contasse com seres abjetos como Elon Musk, né? Esse documentário já está no ar, tem um site, inclusive, do documentário, de Santiago Boys, o site está aqui, ó, D com TH, né? Santiago-boys.com, vocês podem acompanhar, ouvir lá o documentário, né? Na verdade, de Santiago Boys. Então a gente vai terminar o programa de hoje com o trailer do documentário. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou durante a semana. Na semana que vem estaremos de volta no nosso estúdio. São 7h59 da manhã. O Desperta de hoje está acabando. Tchau! This is the untold story of the Santiago Boys. A story that will get you to rethink everything you know about technology and politics. A story that will leave you asking, what if? So we had this room, no paper, all automatic, all screens. Decades before big tech stole our future, these rebellious engineers dreamt of a different digital universe. And it looked like what you see in the films. It was attractive. Imagine a world where technology serves the people, not corporations. Where big data helps democracy, not ruins it. A place where the impossible almost becomes possible. In Latin America, you could dream of a utopia. My sensation when I was sitting there, I said, okay, this is like a game. The ideas were bold, their goals noble. But as their dream is about to become reality, powerful forces crush it.